Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Imagine um farol isolado, erguido contra um mar agitado, onde os ventos não apenas sopram, mas sussurram segredos que desafiam a razão. Nesta história, um faroleiro novato se depara com o eco de um passado esquecido, onde as ondas não trazem apenas a luz, mas também uma sombra que se esconde entre as marés. À medida que a tempestade se intensifica, a fronteira entre o que é real e o que é sobrenatural começa a se desfazer, revelando verdades que deveriam permanecer ocultas. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Eu sou Tomás, e a solidão sempre foi uma velha conhecida para mim. A maior parte da minha vida foi passada entre o cheiro salgado do mar e o barulho constante das ondas, seja em plataformas de pesca ou em pequenos cargueiros que singravam a costa. Sempre fui um homem prático, de poucas palavras, acostumado ao trabalho duro e à dureza do clima. Mas nada do que vivi no mar poderia ter me preparado para a solidão de um farol e os segredos que o vento parecia sussurrar em suas paredes. Recebi a tarefa de cuidar de um farol isolado, cravado numa parte particularmente acidentada da costa, um lugar onde as rochas pontiagudas pareciam dentes de um monstro marinho e as ondas quebravam com uma fúria constante. Havia um quê de melancolia no ar daquele lugar, como se ele ainda estivesse de luto pela ausência de seu antigo responsável, Gregório. Desde o seu desaparecimento, o farol havia se tornado uma sombra do que um dia fora, com uma pátina de abandono que o tempo e a maresia haviam esculpido. Os marinheiros e pescadores da pequena vila mais próxima falavam de Gregório com uma mistura curiosa de reverência e temor. Ele não havia sido transferido ou se aposentado. Gregório simplesmente entrou na tempestade uma noite e nunca mais voltou. Foi um sumiço limpo, sem rastros, sem corpo, como se o mar o tivesse engolido por completo. As histórias eram muitas, algumas fantasiosas demais para meu gosto pragmático. Mas todas convergiam para a mesma conclusão. O mar o levou. Eu, no entanto, precisava do trabalho. A pensão do meu pai havia minguado com a inflação e a perspectiva de um salário fixo, mesmo naquele ermo, era mais atraente que qualquer superstição. Decidi ignorar os sussurros e as lendas, focado apenas em acender a luz e manter a rota segura para os que navegavam. Mal sabia eu que aquela tempestade que acompanhava meu primeiro dia no farol não era apenas um fenômeno meteorológico, mas um presságio, um selo que marcava a certeza de que aquela costa não era apenas um lugar de luz, mas também de uma escuridão impenetrável. Minha primeira noite sozinho no farol foi marcada por uma sensação estranha e persistente, como se eu estivesse sendo observado. A tempestade rugia lá fora, e o vento, um coro de fantasmas, uivava pelas frestas. A luz do farol girava em seu eixo, varrendo o negrume da noite em intervalos rítmicos. Enquanto eu checava os mecanismos, um lampejo de luz, rápido como um pesadelo, pareceu capturar um vulto na rocha abaixo, bem na base do farol. Era uma figura indistinta, esguia, que parecia se mover contra o vento, com uma facilidade que desafiava a violência da tempestade. Meu coração deu um salto, um baque surdo contra as costelas. Desprezei a imagem como um truque de luz, um reflexo distorcido da chuva na lente, ou talvez o cansaço dos longos dias de viagem e adaptação. Forcei-me a pensar racionalmente. Um homem como eu não podia se deixar levar por sombras. Voltei ao meu posto, mas a sensação de ter olhos sobre mim persistiu, um arrepio gelado que não tinha a ver com a temperatura do ambiente. Ao amanhecer, com a tempestade finalmente amainando e o sol pálido começando a espreitar entre as nuvens, desci para verificar a base do farol. A maré estava baixa e a areia, recém-lavada pelas ondas, era uma tela limpa. Foi então que a vi, uma mensagem escrita na areia, as letras irregulares mas inconfundíveis. Cuidado com a tempestade que pode vir. Um nó apertou-se em minha garganta. Aquilo não era um truque de luz. Não era o cansaço, era real. Eu ri, um riso nervoso e sem humor que ecoou no silêncio da manhã. Pescadores, pensei, tentando assustar o novato. Uma brincadeira de mau gosto, mas compreensível. Eu mesmo, anos atrás,
teria feito algo parecido para sacudir um recém-chegado. Tentei me convencer de que era isso, mas o suor frio nas minhas costas dizia o contrário. A imagem do vulto da noite anterior voltou com força, e o que antes era uma ilusão, agora parecia ter uma conexão inegável com aquelas palavras na areia. Apaguei a mensagem com a ponta da bota, mas a sensação de que não estava sozinho, de que algo me observava, grudou em mim como a umidade no ar. À medida que os dias se arrastavam e as semanas se transformavam em um ciclo monótono de luz e escuridão, os eventos estranhos não apenas persistiram, mas se tornaram mais frequentes e inquietantes. As noites, antes silenciosas e preenchidas apenas pelo rugido do mar e o zumbido do mecanismo do farol, começaram a ser pontuadas por sussurros. Eram sons tênues, quase inaudíveis, que pareciam ecoar da crista das ondas, como se as vozes viessem do próprio oceano. Eu parava, prendia a respiração, tentando discernir palavras, mas elas se desfaziam em murmúrios indistintos antes que eu pudesse compreendê-las. Minha mente racional tentava atribuí-los ao vento, às correntes de ar nas velhas paredes do farol, mas o instinto me dizia que havia algo mais, uma presença. Um dia, enquanto fazia a inspeção rotineira da lanterna, notei algo incomum. A luz estava mais fraca do que de costume, com um brilho pálido e vacilante, quase como se estivesse lutando para permanecer acesa. Eu tinha certeza de que a havia abastecido completamente na noite anterior, e o consumo não deveria ser tão alto. Verifiquei o nível do óleo e ele estava visivelmente mais baixo. Uma sensação de desconforto me invadiu. Era como se a luz do farol, minha única companhia e meu propósito ali, estivesse sendo sugada por algo invisível. Essa preocupação foi intensificada quando, alguns dias depois, encontrei um diário antigo. Ele estava escondido em um compartimento secreto sob uma das tábuas soltas do assoalho, no pequeno quarto que servia de escritório para os faroleiros. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas e úmidas. Pertencia a Gregório. As primeiras anotações eram banais, registros de clima e manutenção. Mas à medida que eu avançava, o tom mudava. Gregório começou a registrar tempestades anormais, marés que desafiavam as previsões e, mais perturbador ainda, eventos que ele dizia não entender. Ele descrevia vultos na névoa, vozes que o chamavam pelo nome vindas do mar e, repetidamente, a sensação de que o farol não estava sozinho. As palavras dele começaram a me perseguir. Lembro-me de uma passagem específica, escrita com uma caligrafia trêmula, que falava de um lugar que existia nas profundezas do mar, não apenas como uma lenda, mas como uma realidade tangível. Um lugar, ele escreveu, onde aquilo que se perdeu pode ser encontrado, mas há um preço a ser pago. Um preço que exige mais do que se pode dar. Ele mencionava que os chamados estavam ficando mais fortes, que as sombras queriam algo de volta, algo que o farol estava guardando. Eu lia aquilo e um calafrio percorria minha espinha. Não era a história de um louco, mas o relato desesperado de alguém que estava perdendo o controle, que estava sendo puxado para uma realidade que eu agora começava a vislumbrar. Gregório descrevia como a luz do farol parecia atrair essas coisas, como se fosse um farol para elas e não para os navios. Ele sentia que a cada dia ele se tornava menos faroleiro e mais guardião, não da luz, mas do que a escuridão queria reclamar. A ideia de que o farol não era apenas uma estrutura de pedra, mas um portal, uma barreira frágil entre dois mundos, começou a se enraizar em minha mente. Eu tentava lutar contra isso, mas as noites com os sussurros e a luz enfraquecendo eram testemunhas silenciosas de que Gregório talvez não estivesse tão insano quanto eu gostaria de acreditar. A temporada das tempestades atingiu seu auge na noite mais violenta que eu já havia presenciado. O vento uivava como uma matilha de lobos famintos, sacudindo a estrutura do farol com uma força brutal. A chuva batia nas janelas como pedras, e o mar, um monstro irado, arremessava ondas gigantes contra as rochas, fazendo a torre inteira vibrar. A luz do farol que eu havia abastecido com esmero horas antes piscava, não com o ritmo constante de sua engrenagem,
mas como se estivesse viva, pulsando, como um coração que quisesse dizer algo. Um sinal de alerta, um aviso, ou talvez um pedido. Olhei pela janela redonda do cômodo superior, tentando ver através da cortina d'água e da escuridão. O relâmpago rasgou o céu, iluminando por um instante a paisagem infernal. Foi então que a vi. Uma figura. À distância, na base da rocha, lutando contra o vento e a água. Não era um pescador nem um marinheiro naufragado. A maneira como se movia, quase dançando com a fúria dos elementos, era sobrenatural. Meu coração disparou, um martelo batendo no peito. Era o vulto que eu vira na minha primeira noite, mas agora mais nítido, mais real. Ele parecia se aproximar da rocha, como se estivesse sendo chamado, ou como se estivesse retornando. Inexplicavelmente atraído por aquela imagem fantasmagórica, fiquei ali, colado à janela, observando. O tempo pareceu parar. Eu esperei, hesitei, a razão lutando contra o fascínio mórbido. Então, entre os gritos do vento e as risadas distorcidas que pareciam emergir das ondas, o vulto desapareceu nas profundezas, engolido pela espuma branca e furiosa. Um impulso incontrolável tomou conta de mim. Não era medo, não era lógica. Era uma força primordial que me arrastou para fora do farol, para a varanda estreita que circundava a lanterna. A chuva me açoitava. O vento ameaçava me derrubar. Mas eu me agarrava à grade, meus olhos fixos no ponto onde a figura havia sumido. E então, quase em transe, com a voz rasgada pelo vento e pela angústia, eu clamei. Gregório! Gritei, o nome saindo dos meus lábios como se fosse uma oração, uma confissão. O mar respondeu, não com um eco, mas com um rugido ainda mais ensurdecedor, um grito gutural das profundezas. Uma onda gigantesca, gelada e escura como a própria noite, ergueu-se maior do que qualquer outra que eu já tivesse visto e quebrou-se contra a rocha, sua espuma alcançando a varanda onde eu estava, quase me levando junto. A água me envolveu e por um instante senti o puxão, a tentação de me entregar, de ser levado para o mesmo lugar para onde o vulto havia ido. O cheiro de sal e algas mortas preencheu minhas narinas e por um segundo jurei ter sentido um toque gelado em meu tornozelo, puxando-me para baixo. Lutei, gritei e de alguma forma agarrei-me mais forte à grade, o medo mais puro e ancestral me impulsionando a sobreviver. A tempestade, como se tivesse cumprido seu propósito, começou a se acalmar tão subitamente quanto havia começado. O vento diminuiu para um lamento distante e a chuva se transformou em uma garoa fina. Eu estava encharcado, tremendo, meu corpo exausto e minha mente em um turbilhão de imagens e sons. O sol, hesitante, começou a nascer, pintando o horizonte de tons pálidos de laranja e cinza. Desci as escadas cambaleando, cada degrau um esforço monumental. Meus pés me levaram automaticamente para a base do farol, para a areia agora calma e lavada. E ali estava, tão clara quanto um aviso, tão vívida quanto a primeira, uma nova mensagem estava escrita na areia. Não eram letras irregulares, mas traços precisos, quase elegantes. Por que você não me trouxe de volta? O efeito dessas palavras foi como um tapa em meu rosto, um choque elétrico que percorreu cada fibra do meu ser. Gregório não havia se perdido. Ele havia escolhido permanecer, escolhido o mar. A ideia me invadiu com uma clareza aterrorizante. Ele não estava esperando ser resgatado. Ele estava esperando ser acompanhado. E eu, com meu grito desesperado, meu clamor, havia quase respondido ao seu chamado. Quase me juntado a ele. A luz do farol, outrora fraca e hesitante, agora reluzia no topo da torre, mais forte do que nunca, como se tivesse sido purificada ou reabastecida por alguma energia sinistra. Olhei para o horizonte. O sol já mais alto, dourando as águas que antes eram tão ameaçadoras. Percebi que o passado nunca realmente desaparece. Ele se entrelaça com o presente, tornando-se parte do tecido de cada novo dia, de cada nova tempestade. Eu era o novo faroleiro, sim, mas não era apenas uma sucessão de cargo. Era um elo numa corrente. Enquanto observava as ondas,
percebi que o desaparecimento de um faroleiro naquele lugar não era um destino final, mas para o mar, talvez fosse um novo começo, uma transição, uma absorção. A linha entre a luz e a escuridão não havia sido apenas testada naquela noite. Ela havia se rompido com a mesma força inabalável de cada tempestade que vem e vai, levando consigo pedaços da realidade. Eu aprendi, da maneira mais cruel e assustadora, que o mar guarda segredos que as ondas nunca deixarão à tona, e que aqueles que ousam desafiar sua imensidão podem se tornar parte desses segredos. Agora, toda a noite, enquanto a luz do farol varre a escuridão, eu me pergunto: quanto tempo tenho antes que o mar comece a me chamar pelo nome? Quanto tempo antes que a tentação de me juntar a Gregório se torne irresistível? E mais do que tudo, me pergunto se um dia poderei escapar desse destino, ou se já estou condenado a ser mais um sussurro nas histórias daquele farol isolado, mais uma sombra na areia lavada pela maré. A cada anoitecer a dúvida persiste, um veneno lento que corrói minha paz. E se a próxima tempestade não for para me afastar do mar, mas para me levar para dentro dele? E assim termina mais um relato sombrio. Às vezes, aqueles que se perdem no abismo da solidão se tornam parte do próprio mar, eternamente ligados ao mistério que os consumiu. Alguns juram que as ondas guardam os ecos dos que partiram, enquanto outros preferem não acreditar. O alerta está lançado, e o faroleiro que um dia buscou a luz agora se encontra às margens da escuridão. Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.